Estamos chegando no fim do capítulo 5. Assim como a respeito do papel da mulher, eu não consegui terminar em um único sermão. Então eu vou expondo, quando der o tempo eu vou parar e continuar na semana que vem. Se essa for a vontade de Deus. Todos encontraram? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande e profundo mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. E não temos nada além de suplicar ao Senhor por ajuda. Nos ajude neste momento. Quebra os nossos corações, nos confronte, nos corrija, nos faça perceber os nossos erros, nos faça ver as ações que tomamos, atitudes que tomamos que não se enquadram a sua palavra e nos ajude a corrigir tais atitudes. Nos ajude a ser parecido com o Senhor no que diz respeito ao nosso papel como homem, como marido no lar. Sabemos que estamos diante de uma tarefa árdua e difícil, mas nos ajude através da palavra a sermos corrigidos por ela. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Nós trataremos hoje acerca do papel do homem no lar. Nos últimos 2 sermões nós aprendemos acerca do papel da mulher. Nós vimos que no que compete ao papel da mulher, a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Hoje nós vamos tratar acerca do homem na família. Como deve ser o homem na família? Qual é o papel do homem? O que é esperado do homem na família? Eu tenho que dizer a vocês que nós vivemos em tempos sombrios, onde a masculinidade ela tem sido subvertida. Ser homem hoje é sinônimo de ser bruto, valentão, briguento, ou aquele que é mulherengo. Isso que é na sociedade o sinônimo de que é ser um homem. Mas nada disso é verdade à luz da Bíblia. A verdadeira hombridade, a verdadeira masculinidade na Bíblia, ela é representada quando você, por exemplo, imita Cristo, se parece com Ele. Ser homem de verdade é ser parecido com Cristo. Não é ser valentão, machão, briguento, mas é ser parecido com Cristo. Ser parecido com o nosso Senhor. Nós vamos perceber então que o apóstolo Paulo, quando ele olha para o homem, para o papel do homem, ele destaca o papel de liderança masculina no lar. Nesse texto que está diante de nós, é-nos dito que, ou no texto anterior que nós estudamos na semana passada, é-nos dito que o homem é o cabeça do lar. E ser o cabeça do lar representa ser o líder, aquele que governa, aquele que dirige, aquele que conduz o lar. E a esposa, no lar, ela auxilia o seu marido nessa condução. Então nós vamos tratar acerca da liderança amorosa no lar. Perceba aí o que está escrito, liderança amorosa no lar. Eu poderia simplesmente colocar liderança no lar, que estaria tudo bem. Mas é preciso que os homens saibam que a nossa liderança no lar, ela é calcada, fundamentada no amor. Por isso, liderança amorosa no lar. Essas imagens que estão aparecendo para você, eu sei que não dá para você ler por conta do tamanho, mas temos aqui uma mulher ali apontando o dedo para um homem de joelhos, né? Infelizmente, essas imagens representam muitos lares hoje na sociedade.
Mulheres que tomam a frente, lideram, fazem os seus maridos como capachos. A grande verdade é que muitos homens hoje são frouxos, verdadeiros bananas em seus lares. Não tomam a liderança e, por outro lado, as mulheres, por subverterem os mandamentos divinos, acabam por tomar a liderança do homem. Então nós temos nessa imagem um homem de joelhos diante de uma mulher, e isso representa a realidade de muitos lares. Na imagem de baixo nós temos um homem bravo falando com uma mulher, com toda a sua autoridade, ele diz assim: basta! Mulher, a Bíblia diz que você deve obedecer, se submeter ao marido. E eu só vou te dizer isso mais uma vez. Eu não vou repetir de novo. Onde está a louça que eu preciso lavar? Na imagem à direita, aí se talvez você consiga ler. Existem dois tipos de homens, os que obedecem e os solteiros, né? São piadinhas jocosas, mas que refletem a realidade de muitos lares, de muitos homens. Nós vivemos em uma era em que há uma grande inversão de valores. Há uma subversão dos papéis, tanto de homens quanto de mulheres. Mulheres mandam nos lares, homens não lideram. Mas isso não é um problema recente. É um problema que começou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden nós já percebemos esses princípios sendo quebrados. Adão, que deveria liderar, conduzir, governar, não protegeu a sua esposa. Não liderou corretamente. E de acordo com o texto bíblico, a ideia do texto bíblico mostra a nós que Adão estava presente no momento da tentação. E o frouxo do Adão não fez nada. Nada, absolutamente nada. E ainda comeu do fruto. Esse não é um problema da atualidade. Às vezes as mulheres, quando estudam acerca do papel delas, elas ficam bravas, né? Sentem ojerizas, ficam irritadas, né? Com isso. Isso é machismo, onde já se viu? Mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Elas arrancam o cabelo, ficam bravas. Só que elas não param para pensar no que Deus exige do homem. Elas não param para pensar. Preste atenção o que é exigido de nós, homens. E aí vocês, mulheres, precisam ter um pouco de misericórdia e entender o papel de vocês no lar. Vocês precisam nos ajudar, porque o que está sobre os nossos ombros é muito pesado. Nós somos convocados a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, a imitar o amor de Cristo Jesus. Você acha que isso é fácil? Claro que não. Vocês precisam nos ajudar. E foi por isso que Deus colocou vocês do nosso lado. Vocês não são auxiliadoras? Não é esse o papel de vocês no lar? Então nos ajude a cumprir essa terrível tarefa. Essa pesada tarefa que cai sobre os nossos ombros. A palavra de Deus nos convoca a imitar, como homens, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo no lar. O padrão de amor exigido de nós é o padrão de amor de Cristo. Está fácil para você? Claro que não. Quer ver como é pesado? Para tratar acerca do papel das mulheres, Paulo usa 3 versos. Do homem 9. Põe na balança. Põe na balança. Eu quero que você perceba aí, olhando para o texto, quero que você perceba a ênfase de Paulo. Eu destaquei a ênfase para vocês. No que diz respeito ao papel da mulher, vocês viram que a ênfase é a submissão. É a palavra que aparece inúmeras vezes nos versos anteriores. Agora, quando Paulo vai falar do homem, ele repete uma palavrinha. E essa palavrinha, essas palavras na Bíblia, quando são repetidas, isso implica o quê? ênfase. Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, se você perceber repetições, comece a anotar. O autor está com um megafone gritando para você. Preste atenção nisso que eu estou falando. Olha o que o texto diz acerca da liderança amorosa masculina no lar. Maridos, ame. Então, a primeira palavrinha aí para você grifar é a palavra ame. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja.
e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Lá no finalzinho, este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Ficou claro para você que a ênfase de Paulo no que compete ao papel do homem está calcado, fundamentado no amor? No amor. Mas a grande questão é: que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que amor bíblico é esse que é exigido de nós? Porque hoje, por aí, nas novelas, nos filmes, em todo qualquer canto que você vê, cada um tem um significado diferente para o amor. Mas que amor é esse? É o amor que está aqui descrito no texto bíblico. O amor de Cristo Jesus pela igreja. O que é o amor bíblico, então? O amor bíblico, em primeiro lugar, é uma oferta do marido para a esposa. Na semana passada, ou na semana retrasada, eu disse a vocês que a submissão feminina ela é uma oferta da esposa para o marido. E que o marido não pode exigir isso da esposa. Ele não pode colocar o dedo no nariz dela e falar assim: eu exijo que você se submeta a mim. Isso é uma contradição de termos. Nós não podemos exigir isso. Se ela não obedece esses mandamentos, é um problema dela com Deus. Não é um problema nosso. Da mesma forma, agora, voltando para as irmãs, vocês precisam entender que o amor bíblico é uma oferta do marido para a esposa. É uma oferta nossa. E vocês não têm o mesmo direito de exigir. Assim como o homem não tem direito de exigir de vocês submissão. É uma oferta, é um presente que o marido dá à sua esposa. Ah, mas o meu marido, ele não me ama dessa forma que está escrito no texto bíblico. Então eu não vou me submeter a ele. Errado. Errado. É um problema dele e Deus. Você faça a sua parte. Deixa ele com Deus. Ele vai prestar contas a Deus do seu lar. É ele que vai prestar conta, não é você, esposa. É ele. Então, ore por ele, o ajude. Mas não exija, não cobre. É uma oferta dele. Os maridos são exortados a amar suas esposas incondicionalmente, não somente se a esposa for submissa. Ah, eu não amo tanto assim porque minha esposa também não faz a parte dela. Espera aí, eu não sei que Bíblia você está lendo. Mas na Bíblia que eu leio, o amor de Cristo é incondicional. Ou seja, ele não depende da condição. Ele me amou incondicionalmente. E é esse tipo de amor que ela exige de mim. Maridos são exortados a amar suas esposas incondicionalmente. Sabe o que significa? Eu vou repetir, significa que não importa. Você tem que amar e ponto final. É incondicional. Não tem condições. A Bíblia não diz assim: maridos, ame a sua esposa se ela... E ele acrescentou um monte de qualidades ali. Ou deixe de amar se ela deixar de fazer isso ou aquilo. Aí seria condicional. Mas não é assim que a palavra de Deus trabalha. Pelo contrário, os maridos devem amar a sua esposa em obediência ao Senhor, por causa do exemplo do amor de Cristo. Por que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Por obediência ao Senhor. Em primeiro lugar, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é assim que a palavra de Deus diz? Estamos diante de um mandamento. Eu tenho que amar. Com isso eu entro na segunda resposta acerca do que é o amor bíblico. O amor bíblico é uma ordem, não uma opção. É uma ordem. O Senhor está ordenando, nós estamos diante de um imperativo. O verbo amar aí, ou amai, ele é um imperativo presente. Sabe o que significa isso?
significa que você vai ter que amar sempre. Não é que você tem que amar uma única vez. Não é que conta, eu já amei essa mulher no passado, está valendo. Não, é o imperativo presente, é o contínuo. É até que a morte o separe. Até o fim da vida você tem que amar a sua esposa. Não há desculpas para não amar. Hoje nós ouvimos muitas pessoas reclamando assim, ou arrumando desculpas na verdade. Ah, pastor, mas o amor acabou. O amor acabou. Ah, mas o que é amor? Amor é um aplicativo que você abaixa? O que é isso aí? Amor é um mandamento, é uma ordem. Amor é uma decisão. É uma escolha. É uma escolha. Eu escolhi amar vocês. Vocês também, por favor, me escolham. Escolham me amar. É uma escolha. Nós devemos entender que o nosso amor, a nossa esposa, é um reflexo do nosso amor para com Deus. Ah, eu não consigo amar minha esposa. Me desculpa, você não ama Deus. É verdade, não tem outra resposta para te dar. Porque se você ama Deus, você obedece os mandamentos. Quando seu filho te der um presente no dia dos pais, no seu aniversário, receba com muita alegria, com muito amor e carinho, mas diga a ele que o melhor presente que ele pode te dar é te obedecer. Porque uma das evidências, uma das provas que eu amo a Deus, é que eu obedeço. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que não obedece os meus mandamentos, demonstra que não me ama. Nosso amor, as nossas esposas, é um reflexo do nosso amor para com Deus. Se você não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, talvez você precise amar um pouquinho mais a Deus. Você precisa considerar seu amor para com Deus e para com a sua palavra. O que é o amor bíblico? O amor bíblico é uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração do homem. É verdade que nós somos responsáveis por tomar essa decisão de amar, é um mandamento, é uma ordem, nós temos que fazer isso. Mas a parte do Espírito Santo agindo em nós, sucumbiremos. Fracassaremos. Nós estamos diante de um mandamento pesado, carregado, difícil para nós. E não pense que você vai conseguir obedecer isso na sua própria força. Você não vai. Você vai fracassar. É preciso entender que esse amor é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir a Deus que haja em nossos corações através do Espírito Santo, aumentando o nosso amor pelas nossas esposas. Ou se você está falando que não tem, que Ele coloque no seu coração o amor. Porque o amor é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. Nós sabemos que amar as nossas esposas ou amar qualquer pessoa vai contra a nossa natureza. É muito fácil odiar as pessoas. É muito fácil não gostar de alguém. Difícil é amar. Mas nós não somos convocados a odiar as pessoas, nós somos convocados a amar. E o homem, ele é intimado pela palavra de Deus a amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O que é o amor bíblico? O amor bíblico é uma escolha e não uma emoção. Esse ponto é importante, porque há uma grande confusão acerca do que é o amor hoje. Para algumas pessoas, ou na cultura popular, amor aponta para a ideia de algo que você sente, um sentimento, um arrepio. Ai, eu fiquei arrepiada perto dele. Isso é amor. Comecei a tremer diante dessa pessoa, isso é amor. Então o amor hoje, na sociedade moderna, ela está fundamentada em sentimentos, emoções. E aí o amor, então, ele é eterno enquanto dure, né? Que acabou o sentimentalismo, acabou as emoções, bom, acabou o amor. Foi para a lata do lixo. Mas o amor, ele não é uma emoção. O amor gera emoções. Mas acima de tudo, o amor é uma escolha.
As emoções que você sente quando você está perto da sua esposa, quando você se sente arrepiado, é apenas uma consequência de uma decisão que você tem, a decisão de amá-la. O amor, então, não é arrepio, hormônios, a flor da pele. Amor é uma escolha, é uma decisão. Talvez você tenha feito uma escolha que você julga errado. Sempre que casais brigam, por vezes eu escuto algo do tipo, mas eu escolhi uma mulher que eu não amo. O contrário também é verdade. Bom, se você não escolheu a mulher que você ama, agora você vai ter que amar a sua escolha. E ponto final. Não tem outra opção. Não nessa Bíblia. Talvez vai ao Corão, qualquer outro livro. Aqui não. Se você não escolheu a mulher que você ama, você vai ter que amar a sua escolha. O tio Nico, Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: popularmente, acredita-se que o amor é que mantém o casamento. Gostaríamos de discordar e afirmar que é exatamente o contrário, é o casamento que mantém o amor. Não é o amor que mantém o casamento, mas é o casamento que mantém o amor. É o contrário. Porque senão acabou o amor, acabou o casamento. Mas é o casamento que mantém o amor. O amor deve ser nutrido dentro do casamento. Ele deve crescer, ele deve progredir. O casamento saudável é aquele que o amor, o respeito pelo cônjuge vai crescendo à medida que os tempos passam. Depois de 30, 40 anos de casado, você deve amar ainda mais a sua esposa, respeitá-la ainda mais. E vice-versa. Porque o amor, ele é crescente, progressivo. Porque se fosse um sentimento, se fosse um hormônio, bom, acabaria logo nos primeiros meses de casamento. A seguir, nós vamos analisar o texto para definir o verdadeiro significado do amor. Qual é o padrão de amor exigido do homem? E agora eu peço às irmãs que tenham misericórdia de nós. O amor bíblico é exemplificado pelo padrão sacrificial de Cristo. Sacrificial de Cristo. Maridos, amai vossa mulher como também, lembra da analogia comparativa? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós acabamos de participar da ceia. Nós vimos que naquele momento, naquela cruz, o Senhor Jesus se entregou. Amor sacrificial. Ele não só experimentou a morte física por nós, mas a morte eterna. A ira de Deus Pai caiu sobre ele naquela cruz. Isso é amor sacrificial. E agora Paulo olha para tudo isso e fala, é desse tipo de amor que eu estou falando. Não é amor platônico. É esse tipo de amor. É o amor sacrificial. Até que ponto nós, homens, estamos dispostos a abrir mão do conforto, do privilégio? Estamos dispostos a negar os nossos instintos egoístas? Até que ponto estamos dispostos a contrariar os nossos desejos de ser servido ao invés de servir? Cristo veio para servir, é o que ele diz. E nós somos convocados a imitar o Cristo que serve. O verbo amar, que aparece no texto, implica dar. Dar, se doar, significa que você tem que fazer de tudo para promover o bem-estar do outro. O cristianismo é outrocêntrico, você já sabe disso. O cristianismo é sobre amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se você faz isso, você cumpre a lei. Se você não ama o próximo, você não cumpre a lei. E o que dizer do próximo que está tão próximo de você, que dorme na mesma cama que você? O verbo amar, então, implica em sacrifício, em fazer de tudo para promover o bem-estar do outro.
Quando você olha lá para o famoso texto de João 3,16, que você aprendeu lá na EBD, quando você era criancinha, você decorou para ganhar bala do professor. O texto, ele reverbera essa realidade. Deus tanto amou o mundo. Amou o mundo. Qual é a consequência desse amor? Qual que é a consequência desse amor? Que deu, entregou o seu único filho. Nós dizemos que a salvação para nós não custa nada. Não custa para você. Não custou para mim nada. Mas para Deus custou. Custou a morte do seu único filho. O seu único filho. Deus amou, entregou o sacrifício. Deu o que ele tinha de melhor. Isso fala muita coisa acerca do nosso amor. Amamos as nossas esposas e entregamos o melhor para elas. Em Romanos 5:8, ali nós encontramos a incondicionalidade do amor de Deus. Deus prova seu amor para conosco. Eu amo minha esposa. Tá, então prova. Aí você tem que olhar para esse texto. Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando éramos santãos, perfeitos? Não, quando éramos pecadores. Mas eu não consigo amar minha esposa porque ela tem esse defeito. Bom, não é o amor bíblico então que você está procurando. Porque o amor bíblico é representado pelo amor de Deus Pai para conosco, pelo amor de Cristo para com a sua igreja. E Deus, ele provou o seu amor amando pecadores. Quando ainda éramos pecadores. O amor de Cristo é um amor sacrificial. Sacrifício exige de nós. O nome já diz, sacrifício. É você matar a sua própria carne. É você matar o seu eu, o seu ego todo santo dia. Porque você vai liderar o seu lar, você vai tomar a frente do seu lar, como cabeça do seu lar, mas a sua liderança é em amor, é em sacrifício àqueles que estão debaixo de você. Não é como um autoritário, como um comunista sentado no seu trono governando. É como um líder que ama, como Cristo ama a igreja. Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso líder. E você não está sendo oprimido por isso. Cristo, tudo que Ele faz por nós, Ele faz em amor a nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Cristo veio fazer aqui nessa terra? Ele veio servir. Ele se humilhou, Ele se abnegou. Olha aí para Filipenses capítulo 2, vire algumas páginas da sua Bíblia. Texto que você conhece muito bem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. No versículo 4, Paulo diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa ordem aqui é uma ordem que deve estar presente em todos os casamentos. Se cada cônjuge buscar não só os seus próprios interesses, mas buscar o do outro, nós teremos lares menos conturbados. O problema é que o egoísmo leva para outra direção. O egoísmo nos faz olhar para as nossas necessidades e não das dos outros. E aí Paulo, no versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual era a atitude de Cristo Jesus aqui? Lembra que ele disse: cuide não somente dos seus próprios interesses, mas dos outros. Então você tem que fazer igual Cristo Jesus fez. Ele tomou a necessidade dos outros como algo importante e por isso tomou uma atitude. Qual atitude? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha aí, a abnegação. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Servo. Para servir. Cristo Jesus, o Deus, o Criador de todo o universo,
desce até essa terra para servir. Esse é o padrão que nós devemos imitar como homens. Tornando-se semelhante aos homens e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez Paulo aponta para o sacrifício. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Algumas resoluções para os maridos. Seja o primeiro a abrir mão dos seus direitos. Seja o primeiro. Foi o que Cristo fez. Em prol da sua família, seja o primeiro a abrir mão dos seus direitos. Não exija. Não cobre. Se sacrifique. Abra mão de projetos, de planos. Segundo, se ofereça para fazer as tarefas desagradáveis da casa. Não espere que a sua esposa faça. Não espere. Lava um vaso sanitário de vez em quando, não cai a mão não. Ninguém morre não. Ajude. Sobretudo se a sua esposa te auxilia, trabalhando numa fábrica, o dia todo, para te ajudar no sustento da casa. Ela está te ajudando a cumprir o seu papel, porque você não pode ajudá-la. Aí ela tem que chegar em casa depois de um dia cansada, ela tem que fazer comida, lavar roupa, fazer tudo, porque essa é a obrigação dela. Deixa de ser egoísta. É preciso levar em conta a dor, o sofrimento dela. Ela também trabalhou, ela também está cansada. Se ela te ajudou, ajude-a também. Se você chegou mais cedo em casa, faça. A vassoura você segura assim e faz assim que o lixo vai embora, é fácil. Não é muito difícil. Tem um negocinho chamado aspirador, assim, sabe? Você passa o pó, é engraçado, ele chupa o pó. É bom a gente experimentar essas tecnologias. Né? Quando chegar em casa, apesar de um dia cansativo, faça o possível para aliviar a sua esposa. Ajude-a. Às vezes para as esposas que não trabalham, nós como homens, nós pensamos assim. Elas ficam em casa sem fazer nada. Aí você chega em casa cansado, e você pensa, cumpri meu papel, sustentei o lar, acabou a minha missão hoje. Aí você chega em casa, tudo que você quer, tomar um banho, sentar no sofá, ficar com as pernas para o ar. Afinal, na sua mente, a sua esposa não fez nada durante o dia. Eu não sei se você já cuidou da casa um dia. Se você já teve a experiência de cuidar dos seus filhos, de fazer o que ela faz durante o dia. Talvez não, por isso você fala uma besteira dessa. Por isso você não a valoriza. Quando o Hiro nasceu, vocês souberam que eu tive que ficar em casa, ajudando, cuidando. A Rose ficou de repouso. Fiquei exausto. Não parava um minuto. Corria igual barata tonta, para lá e para cá para fazer as coisas. Falei, como ela consegue? Então, se você acha que a sua esposa não faça nada, troque de lugar com ela um dia. Cuide de tudo na casa, dos filhos. Nós precisamos entender que nossa missão, nosso trabalho, nossa tarefa não acaba quando você bate o cartão na fábrica e chega na sua casa. Nosso papel como homem só acaba quando nós terminamos a principal função nossa. Cumprimos com ela. Que é o cuidado, o pastoreio da nossa família. Enquanto sua esposa não for aliviada, enquanto você não ajudá-la, enquanto você não levar os seus filhos para estudar, para ler a Bíblia, para orar com eles. Enquanto você não fizer isso, você não cumpriu a sua missão naquele dia. Você cumpriu parte da sua missão, porque o sustento diz respeito a você, claro. Mas a parte principal, que é o alimento espiritual dele, ainda falta cumprir. Então, para aqueles que chegam em casa e ficam com os pés para cima na rede, balançando, deitado em berços esplêndidos, você não está cumprindo o seu papel. Agora, se você, lógico,
chegar meia-noite na sua casa, porque está fazendo muito zangueô, é lógico que sua esposa, ela vai te ajudar. Ela vai fazer isso, ela vai te auxiliar. Você vai delegar a ela. Aí você precisa ser grato. Você precisa ser grato, porque ela já fez o papel dela e agora ela está fazendo o seu, também como uma auxiliadora. Então seja o primeiro a abrir mão de seus direitos, se ofereça para fazer as tarefas desagradáveis da casa e não espere que sua esposa faça tudo, faça você também. Quando chegar em casa, apesar do seu cansaço, faça o possível para ajudar a sua esposa. Eu não vou entrar nesse próximo ponto, porque ele é bem longo. Eu vou gastar uns 30 minutos aqui, provavelmente. Então eu vou, por conta do nosso tempo, eu vou encerrar nesse último PowerPoint. E na semana que vem nós continuaremos, tá? Tratando acerca das implicações do amor no lar. Nós vamos ver que o amor bíblico do marido implica pastoreio, liderança e sacerdócio no lar. Então não falte na semana que vem, não fuja. Espero ver todos os homens aqui na semana que vem. Então nós aprenderemos sobre esse tópico. Eu quero então nesse momento pedir às mulheres que tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que o texto exige de nós. É pesado, é sombrio. E sem o Espírito Santo, sem a ajuda de vocês, nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos. Nós precisamos de vocês. Quando nós fraquejarmos na nossa liderança no lar, quando não cumprirmos os nossos papéis com a esposa, com o filho ou com qualquer outra coisa, ou não tomar a liderança do lar, ao invés de apontar o dedo no nosso nariz, nos cobrando de algo que nós já sabemos que temos que fazer, mas por alguma razão nós não conseguimos, ao invés de fazer isso, nos ajude. Ofereça a nós a sua voz doce, aquela voz que não cobra, aquela voz que não lança em rosto, mas aquela doce voz amorosa que nos faz perceber que precisamos cumprir o nosso papel. Às vezes, não cumprimos por ignorância, às vezes por relaxo mesmo, mas nos ajude. Nos ajude, ofereça o seu auxílio. Ore conosco, ore por nós. Não é fácil, não é fácil. Por isso Deus colocou vocês do nosso lado. Para não ser um acusador como Satanás, mas para ser uma consoladora, porque você é habitada pelo Consolador, o Espírito Santo de Deus. E para nós homens aqui nessa manhã, é verdade que essa tarefa não é fácil para nós. Nós precisamos admitir. Por isso nós precisamos da ajuda uns dos outros também. Precisamos nos aproximar de homens fortes, homens que lideram o seu lar e aprender com eles. Precisamos estudar com eles, estar ao lado deles, observar a vida deles. Precisamos da ajuda do corpo de Cristo. Que Deus nos dê homens de verdade. Que Deus nos dê homens que se pareçam com Cristo, que liderem a igreja, liderem o lar como Cristo liderou a igreja e lidera ainda hoje. Que Deus levante do nosso meio homens fortes, homens que amam a Deus acima de tudo e por amar a Deus amam sua família, sua esposa. Que Deus nos ajude. Ore por nós, queridas esposas. Curva a sua cabeça.